Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professora Vanessa Nunes. A intenção desses vídeos é auxiliá-los quanto aos estudos, estudo do exame da ordem, como confeccionar o seu TCC e alguns assuntos aí jurídicos para ajudar na sua prova. No vídeo de hoje, passarei para vocês 5 erros mais comuns na confecção do TCC. E esses erros comprometem demais o resultado do trabalho. Então prestem atenção, essa atenção você tem que prestar assim que você começa a fazer o trabalho, então, não no final, porque daí tem alguns casos que você não consegue reverter só fazendo um novo trabalho. Então vamos evitar isso, para evitar uma nota ruim ou até mesmo uma reprovação. O número 5, para começarmos, é: leia antes de começar o trabalho o manual da faculdade. Toda faculdade elabora as suas próprias normas para a elaboração dos trabalhos científicos. Como funciona? A regra geral é a ABNT. O trabalho precisa seguir na formatação, no formato de citação, até para que tenha um padrão, né? O trabalho científico precisa ter um padrão. A faculdade, ela tem essa possibilidade de elaborar as suas próprias normas. Seriam como se fossem umas regras específicas, né? A ABNT vem com a regra geral e a faculdade a regra específica. Então, siga o que está no manual da sua faculdade. É como se fosse uma receita de bolo. Ninguém começa a fazer bolo sem olhar a receita, tá? Só se você já tiver muita prática, que eu acho que não é o caso, né? Então, é o seguinte, observe as regras da faculdade antes de elaborar o texto. Por quê? Você já vai formatando no padrão. E isso vai ajudar muito no ganho de tempo na confecção do seu trabalho. O que faltar na regra da faculdade, você vai se socorrer das normas da ABNT. Combinado? O quarto erro, que é muito comum, as pessoas postergarem o tempo para a confecção do trabalho. Eu vou fazer esse final de semana. Eu vou fazer no outro. Esse não deu. Vou fazer mais para frente. Quando vai observar, já faltam o quê? 2 semanas para a entrega do trabalho e ainda não foi produzido. Isso é um erro muito grave, porque vai comprometer o seu trabalho no geral. Ele não vai ficar de boa qualidade, você vai ter problemas junto à banca, você vai ter problemas para confeccionar. Quando você começar a escrever, você vai ver que é um trabalho que não é feito em 2 semanas, né? Muito menos uma. É um trabalho que as próprias universidades dão para os alunos o prazo, meses para confecção, 1 ano para confecção, né? Então, por favor, não deixe para a última hora. O seu trabalho não vai conseguir ter boa qualidade e se você conseguir entregar, tá? Então, o terceiro erro muito comum, deixar a formatação para o último. Eu vou escrevendo aqui e depois eu formato. Ou eu vou contratar alguém para formatar para mim. Péssima ideia. Comece já todo o seu texto formatando no padrão, tá? Por quê? Depois você não vai lembrar daquele trecho que você citou, qual obra foi, qual fonte foi. E aí você vai ter uma enorme dor de cabeça e o seu trabalho vai ficar bagunçado, confuso, fora da norma. E a banca de TCC não vai gostar da qualidade do seu trabalho. E isso, eles podem tanto descontar pontos ou até mesmo uma reprovação. Porque se eventualmente você esqueceu de citar alguma fonte que você utilizou, você pode sofrer aí um probleminha, né? Que seria o plágio. E o plágio é crime, ok? Então não deixe para formatar na última hora. O segundo erro muito comum, e esse é péssimo, gente. Esse segundo erro é referente às fontes não confiáveis, tá? Vejo muitos trabalhos científicos aí citando a Wikipédia como fonte. É um site que qualquer pessoa pode colocar uma informação. Não tem nenhuma varredura ou uma análise se aquele texto ele é científico, se ele tem fundamento, se ele tem base. Então, não utilize fontes não confiáveis. A qualidade do seu trabalho está diretamente ligada com as fontes que você inseriu naquele trabalho, tá? Então, todos os dados que você coletar, se foi uma pesquisa feita, por exemplo, pelo IBGE, vai direto no site do IBGE, né? Não coloque fontes terciárias, o seu trabalho fica muito feio e muito pobre quanto a isso. Então, fontes confiáveis,
sites de notícias confiáveis, artigos científicos. Eu vou fazer posteriormente um vídeo só falando sobre fontes confiáveis. Eu acho muito interessante, temos diversas ferramentas que você pode utilizar e ficar bem tranquilo porque aquela fonte é confiável. Então, no próximo vídeo eu vou passar isso para vocês, tudo bem? Agora, o pior erro que você pode cometer no seu TCC. Não é à toa que ele é o número 1. Não citar as fontes utilizadas no trabalho. O que isso significa? Li um texto, achei ele muito interessante e eu mudo algumas palavras e falo que a autoria é minha. Isso é plágio. Não é porque você mudou algumas palavras que aquele texto passou a ser seu. Então, pense comigo. Se eu pegar a fórmula da penicilina, trocar alguns nomes e falar que fui eu que criei, está correto isso? Fui eu que fiz a fórmula? Fui eu que descobri? Não foi. Então, da mesma forma no trabalho científico, já existe técnica para isso. Tá? Quando você pegar o texto de alguém e trocar algumas palavras, isso é uma citação indireta. E nós temos o formato correto para fazer isso. Não é porque você trocou algumas palavras que agora sim deixou de ser plágio, de forma alguma. Tá? Então você tem que citar, é uma citação indireta. Também farei um vídeo posteriormente explicando a diferença de citação direta e indireta. Outra coisa, peguei na íntegra o texto de alguém, coloquei no meu trabalho e não citei a fonte. Isso também é plágio. Citação, quando é feita na íntegra, nós temos o formato correto para fazer. E isso é uma citação direta. Não cometa esse erro, porque esse erro é fatal e esse erro, sim, ele vai te levar à reprovação, sem sombra de dúvida. Plágio é crime, então preste muita atenção quanto a isso, ok? Eu tenho uma dica bônus. Essa dica é para que você entregue um trabalho de extrema qualidade. Ao terminar o seu trabalho, entregue ele para que alguém possa ler. Alguém de preferência que não seja da sua área de atuação. Estuda direito? Entrega para alguém da educação física ou alguém da pedagogia. Você faz administração? Então entregue alguém do direito, porque a pessoa que não é da sua área, ela precisa ler o seu trabalho e entender onde você quis chegar. E isso é muito importante, porque se ele entendeu, mesmo sendo de outra área, você atingiu o seu objetivo. Seu trabalho está claro, ok? E uma segunda dica bônus, para encerrar, é uma revisão gramatical, uma revisão da língua portuguesa. Contrate alguém, que se você não conhecer ninguém, que possa te auxiliar. Aí sim é permitido você contratar alguém que seja da área, né? Seja um professor de português, ou seja, um aluno aí do curso de letras, que possa ler o seu trabalho e corrigir a língua portuguesa. Essencial. Um trabalho bem escrito facilita a leitura de quem vai te avaliar na banca examinadora e passar um parecer sobre o seu trabalho. O trabalho pode estar ótimo, mas se ele tem muitos erros gramaticais, ele empobrece o seu trabalho e você não vai ter o resultado que você tanto almeja, uma excelente aprovação e uma nota muito boa. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Não cometa esses erros, por favor. Agora você já está ciente que eles não podem ser cometidos. O seu trabalho pode ser comprometido se algum deles aparecer no seu trabalho. Eles são os vilões dos alunos que estão fazendo o TCC. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com um amigo que também esteja nessa mesma fase ou que futuramente vai fazer um trabalho de conclusão. Compartilhe, inscreva-se nesse canal, deixa seu joinha, isso ajuda bastante o meu trabalho. Agradeço e até o próximo vídeo, até mais!